Galera, o capítulo 1065 de One Piece foi lançado, e no vídeo de hoje eu trago o review do capítulo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui no canal. E fica até o final para vocês saberem tudo o que aconteceu no capítulo. E galera, o capítulo começa em Egghead, a Ilha do Futuro. E damos para ver ali a Lamb Place. E o nome do capítulo é Os 6 Vegapunks. Então, é mostrado o Zoro e o Brook tomando chá no Sunny. Então, porque eles tinham ficado, não tinham ido com os outros chapéus de palha. Então, simplesmente o Zoro diz que do jeito que ele vê, quando se fala em uma ilha do governo, eles devem pensar em quem estará por perto para socorrê-los, caso eles sejam pegos. Então, o Brook, que estava tomando chá, diz que estava pensando na mesma coisa e oferece ao Zoro uma xícara de chá. Então o Caribou, que ainda estava no navio do chapéu de palha, desde o ano, se aproxima do Zoro e do Brook. Então o Caribou fala que o acordo era largar ele em qualquer lugar longe de Wano, mas ele disse que não achava que estava a caminho de uma ilha do governo. Então o Zoro fala que ouviu dizer que ele tinha ajudado o Luffy e diz que se ele simplesmente só seja grato e saia do navio. Então o Caribou, chorando, diz que eles vão se arrepender daquilo. Então é mostrado um laboratório com o nome Vegapunk. Então a cena corta para os outros chapéus de palha que estavam subindo em um tipo de escada rolante. O Usopp fica surpreso, pois aquela escada simplesmente estava se movendo sozinha. Então a Nami, que também estava surpresa, fala que novos degraus estão brotando do chão. O Frank pergunta simplesmente a Vegapunk Lilith como funciona e como é alimentada aquela coisa. Então a Vegapunk Lilith fala que com a fonte que é a fonte de energia daquela ilha é o fogo. Então o Frank pergunta a Vegapunk Lilith se ela pode converter o poder do fogo em qualquer tipo de energia e se aquilo não queima uma carga de recursos naturais. A Vegapunk Lilith fala que se sempre tenta procurar por combustíveis alternativos e que se pelo menos existisse algo como uma chama eterna. Então, em outra página, ela fala que com uma chama eterna ela seria capaz de criar o seu próprio sol. Então a Vegapunk Lilith começa a atravessar a parede e o Frank, sem entender nada, simplesmente assim o Frank começa a gritar por ela e pede para que ela abra a porta. Então a Vegapunk Lilith os questiona e pergunta o que eles estão fazendo. Então ela fala que eles não deixem que sua visão os engane. E a Vegapunk Lilith pergunta ao Edson o que estava acontecendo. Assim, o Sanji só fala a palavra deslizar e consegue passar a cabeça pela parede. Então, a Robin percebe que eles também conseguiram passar. Então, o Usopp simplesmente fica se perguntando como funciona aquilo. E então o Usopp bate na porta e percebe que ela virou uma porta de ferro novamente. Então o Frank fica surpreso ao ver o laboratório do Vegapunk. Então o Sanji fica procurando a Vegapunk Lilith. Então uma voz fala para que eles continuem indo em frente. Então eles, sem entender nada, simplesmente continuam andando. Então aquela voz diz que estava falando ali, eles diz que é o Vegapunk Edson e ele pede para que eles continuem andando como ele disse. Então a Nami, que estava muito feliz, diz que eles vão procurar algum tipo de tesouro do futuro. E o Usopp, sem entender, pergunta para a Nami o que ela quis dizer com tesouro do futuro. Então a Nami fala que um tesouro do futuro como uma flor feita de joias antigas e requintadas. Então o Usopp fala que aquele é um sonho meio estranho e que ele também não consegue dizer se o rosto da Nami está próximo de uma menina ou de uma velha. Então, de repente, todos os chapéus de palha que estavam andando, eles parecem ter visto alguém.
e o Frank pergunta o que aquela pessoa estava fazendo ali. Então, em outra página é mostrado um serafim do Timber que estava sentado em uma espécie de parede. Atrás dele tinha um nome, né, ali escrito Serafim. Então a Robin diz que ela acha que não seja o Timber e que ele parece mais novo. Então o Sop fala que a primeira alternativa é que aquele é o filho do Timber. A Nami fala que a segunda possibilidade, né, ali é que aquele simplesmente o Timber de alguma maneira foi transformado em uma criança. O Sanji fala que a possibilidade 3 é que ele é outra pessoa e que ele tem um ar sinistro. E o Sanji pergunta quem é ele. E o Frank fala que ele pode até parecer uma criança, mas ele é tão grande quanto o Timber real. Então o Frank fala que está com um mau pressentimento e ele pergunta se tem uma possibilidade 4. Então o Frank simplesmente fala que ele é um pacifista. Então o Serafim do Timber, que tinha se levantado e abrindo sua mão, que começa a sair um raio laser da sua mão, igual a um dos pacifistas do Kuma que vimos lá no arquipélago de Sabaody e também lá em Marineford, assim lançando um raio laser e atingindo os chapéus de palha e causando uma grande explosão. Então o Usopp, desesperado, gritando e que aquilo é uma armadilha e que ele sabia que o governo não receberia eles de braços abertos. Então a Nami, gritando, girando seu bastão ali, o seu clima Tati, indo para atacá-lo, fala que aquilo significa que estavam usando um clone do Timber como soldado. Então a Nami fala que ele é uma criança e que ela realmente não consegue lutar com ele. Então assim o Serafim do Timber, que estava parado, simplesmente dá um mergulho no chão, como se estivesse mergulhando na água. Então isso me fez me lembrar, né? Me fez me lembrar do Senhor Pink. O Senhor Pink, que também foi apresentado lá no arco de Dressrosa, que também tinha essa habilidade, graças à sua fruta, pois ele possuía a Sui Sui no Mi, uma paramécia que permite ao usuário poder nadar no chão ou através de paredes. Então o Usopp, surpreso e assustado, percebe que ele é um usuário de Akuma no Mi. Então Zeus, ex-subordinado da Big Mom e que agora era subordinado da Nami, pergunta o que estava acontecendo e pergunta se ele deve ajudar. Porém a Nami diz que não precisa. O Frank, gritando, diz que conhece aquela habilidade. Então de repente o Serafim do Timber sai de dentro do chão e agarra a Nami pelo pescoço. O Sanji, ao ver aquilo, né, fica muito furioso e fala que o Serafim do Timber acabou de assinar sua sentença de morte, e ele também fala que não dá a mínima se ele é ou não o Timber real. Assim o Sanji, acertando um chute no Serafim, o Serafim do Timber simplesmente cai no chão. Então a Robin usa sua técnica Flor Gigante, Serpente do Mar e Palma para simplesmente acertar o Serafim do Timber. Então o chão, né, ali aonde o Serafim do Timber estava, ao redor dele, estava meio que líquido. Então o Serafim do Timber pega um pouco do chão como se fosse água para usar uma técnica do Karatê Tritão. O Usopp rapidamente percebe que ele sabe usar aquela habilidade. Então o Usopp pede para Robin sair dali. Então o Usopp usa sua técnica, o golpe especial da Estrela Verde, a grama da caveira explosiva. O Usopp fala que mesmo sabendo que não é o verdadeiro Timber, ele não consegue. Então o Serafim do Timber mergulha de novo no chão e ele de repente sai de dentro de uma parede que estava atrás do Usopp, assim agarrando o Usopp, né? Então o Sanji ia para ajudar, porém o Frank fala que ele vai ajudar e pede para que o Usopp não se mexa. Então o Frank, usando sua técnica raio radical, assim causando uma grande explosão, acertando o Serafim.
Então é mostrado um tipo de robô pequeno. Então o robô fica surpreso ao ver que o Frank usou um raio laser e se pergunta quem é aquele cara. Então em outra página é mostrado que aquele robozinho pequeno que era o Vegapunk Edson, o Pensador, e que tem um número 3 na testa e 2 símbolos nos 2 lados do peito. Ele fala que aquela foi por pouco e que o Serafim só é uma criança ainda e que eles não queriam colocá-lo sobre um teste de raio laser também tão cedo assim, né? Então, em outra página, o Vegapunk Lilith, furiosa, questiona o Edson e fala e pergunta ao Edson quanto será que custa um Serafim. E ela ainda fala que vai arrancar a cabeça dele. E o Edson então fala que aquilo é tão maligno e que ela não iria tão longe. Então o Edson fala que acabou de pensar em uma nova invenção. Então, em uma outra página é mostrado a Vegapunk Pitágoras, o Vegapunk Pitágoras, né, claro, que tem o número 04 na testa, ou 4 também. Então o Edson diz que deixa o resto com Pitágoras. O Edson também fala que precisa desenhar as plantas imediatamente e ele fala que está sempre tão ocupado e nessas horas que ele aceitaria até a ajuda de um gato. Então o Pitágoras fala que eles não têm dados de batalha todo dia e que aquilo é uma oportunidade de ouro. Então, em outra página, o Edson fala que as ideias não param de chegar e ele pede para York comer as refeições por ele. Então, ela continua comendo. A York então fala que estava tudo bom e o Edson então pede para que todos tragam mais comida para York. O Edson simplesmente diz que o IMC atual da York é de mais de 600 e claro, o IMC significa índice de massa corporal. Então o Pitágoras fala que os padrões de ataque dos serafins continuam se desenvolvendo enquanto eles estão crescendo. Ele diz que isso sugere que o fator linhagem realmente armazena algumas das nossas experiências pessoais e que eles deveriam tentar acelerar o crescimento do serafim, embora aquilo traga novos obstáculos e que a concentração de GB aumentou bastante e que estava em 90 pbc. O GB simplesmente significa sangue verde. Então o Vegapunk Pitágoras de repente soltou a cabeça do corpo e a cabeça dele também tinha pernas e braços pequenos. Então ele fala que realmente precisa ir ao banheiro, mas não pode perder tempo. Então em outra página é mostrado um banheiro com um nome escrito descarga. Então vemos a York andando por uma ponte de madeira e ela vem andando sorrindo. Então é mostrado a Vegapunk York, a Vegapunk Atlas e a Vegapunk e o Vegapunk Edson e o Vegapunk Pitágoras. Então é mostrado a Vegapunk York, o desejo dormindo e o Edson então fala que a York é o 4 e CCD e de hoje e que simplesmente CCD significa comer, cagar e dormir. Então o ajudante de laboratório gritando, ordenando para os outros levem tudo o material que o Pitágoras precisa. Ele também fala que Edson está se preparando para outro experimento e ele termina mandando eles irem para a sala de simulação 88. Então em outra página o Vegapunk Shaka, o Justo, manda o Serafim parar de atacar os Chapéus de Palha, ali do grupo do sangue. Então ele também fala que o Edson, a Lilith e o Pitágoras já tiveram bastante. Então é mostrado o Vegapunk Shaka. Então o Shaka pergunta se eles são os Chapéus de Palha. Então o Sanji gritando fala que sim, e que são eles. Então o Sanji pergunta o que ele fez com os sapatos deles, que estavam presos no chão.
Então o Shaka diz que os donchões podem ser desativados magneticamente em qualquer momento dentro do laboratório. Então a Robin simplesmente diz que ele disse que é inútil resistir, e o Shaka fala que não pode se confiar completamente em piratas. Então o Usopp fala que eles já conheceram os dois Vegapunks, a mulher e o outro do alto-falante, e o Shaka fala que ele também é um Vegapunk. Então o Usopp pergunta se ele também é um Vegapunk, e o Frank gritando o questiona, e que claro que ele não é um Vegapunk. Então o Shaka pergunta se eles acham que aquela ilha se parece com o futuro. Então o Frank, muito alegre, fala que aquela ilha é além do futuro e que eles até viram os Sea Beast mechas no mar, e que simplesmente o Frank também fala que tem também um Vega Force 1 e o ar-condicionado da ilha, e que aquela ilha é mais futurística possível. A Nami fala que nunca viu uma paisagem urbana como aquela. E o Frank, simplesmente muito feliz, pergunta ao Vegapunk Shaka que tipo de tecnologia ele estava usando. E o Frank também fala que quer ver tudo, e ele pede para, por favor, ele não seja inimigo deles. Então o Vegapunk Shaka fala que é o contrário, e que aquela ilha é do passado, simplesmente é uma ilha do passado. E o Frank fica sem entender nada. Então a cena corta para o Luffy e o Chopper, e o Luffy, muito surpreso, chama o Chopper para ver alguma coisa. Então a Bonnie, surpresa, simplesmente pergunta o que diabos é aquilo, e assim pelo menos se aquilo se move. Então o Jinbe fala que mesmo que aquilo tenha funcionado com a tecnologia do futuro, o Jinbe pergunta se aquilo, simplesmente aquela coisa, simplesmente algum dia não está muito envelhecida, né? Simplesmente ele pergunta se não está muito envelhecida. Então o Frank simplesmente pergunta o que o Vegapunk Shaka quer dizer com o passado. O Vegapunk fala que se ele lhe contasse que muito tempo atrás havia um reino com uma civilização muito avançada. Então é mostrado um robô gigante e muito velho e enferrujado. Então o Vegapunk Shaka que fala que, diferentemente de Egghead, que existiu no passado há 900 anos, e pergunta se eles acreditam nele. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui no canal. E muito obrigado por ter assistido até aqui, e é isso, e até o próximo vídeo, e fui!